Você já ouviu o termo planejamento estratégico? Sabe como ele é feito e para que ele serve? No vídeo de hoje é isso que eu vou te explicar. Fica aqui comigo que eu vou te dar passo a passo de como elaborar o planejamento estratégico do seu negócio. Meu nome é Gabriela Sete e no vídeo de hoje a gente vai elaborar um planejamento estratégico com uma linguagem super simples, bem fácil e descomplicado. Você vai ver que é muito fácil ter o planejamento e o controle do seu negócio na palma das mãos. Mas antes de eu começar a te contar como elaborar isso tudo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. E fica até o final que eu vou te contar um segredo do que não fazer no seu planejamento estratégico, ou melhor, o que não errar no seu planejamento. Ao longo do tempo, eu venho percebendo a necessidade das empresas de se aperfeiçoarem, de conhecerem o seu trajeto, porque as pessoas começam um negócio achando que elas simplesmente só precisam começar, quando na verdade elas precisam de um planejamento estratégico, elas precisam de um roteiro para seguir esse crescimento, elas precisam saber onde elas vão começar, qual é o caminho que elas vão percorrer e o objetivo que elas querem atingir. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre planejamento estratégico, que nada mais é do que um manual, do que um roteiro que a gente vai seguir, que o empreendedor vai seguir, que você vai seguir com o seu negócio, para saber onde você vai começar, quais são as decisões que você precisa tomar ao longo do tempo para atingir o objetivo que você tem que ter muito bem traçado, muito bem decidido para saber as suas decisões, o seu caminho, as suas atitudes a serem tomadas ao longo do tempo. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Eu vou te mostrar alguns passos para elaborar esse planejamento estratégico de uma forma muito simples e muito fácil. Então esse planejamento nada mais é do que uma forma simples e fácil de você entender o caminho que você deve percorrer. Muitas pessoas não conseguem desenvolver e crescer os seus negócios porque elas não têm essas estratégias bem planejadas, né? Elas simplesmente começam os seus empreendimentos, elas simplesmente começam o seu negócio sem saber para onde ir, sem saber qual é a direção que precisam tomar. Então é como minha avó já dizia, né? O que começa errado, termina errado. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que é o planejamento estratégico, para que ele serve e como ele funciona, como a gente pode usar ele ao favor do nosso negócio. Ele vai te dar então a direção tanto tática quanto operacional para você desenvolver o seu negócio. É muito importante que você entenda que esse planejamento ele precisa de um acompanhamento. Não adianta você sentar, colocar suas ideias no papel, traçar o seu caminho, estabelecer o seu objetivo e não ter um acompanhamento. Você precisa fazer um acompanhamento do seu negócio mensalmente, semanalmente, dependendo da sua necessidade, né? De acordo com aquilo que você está disposto a fazer. Mas é muito importante que esse planejamento ele seja acompanhado, porque senão ele não vai ter a eficiência esperada, né? Você não vai conseguir entender se o seu negócio está funcionando, se está fluindo certo, se você está tendo as atitudes corretas, se você está tomando as decisões certas, se você não tiver esse acompanhamento. Então é muito importante que seja feito esse acompanhamento periodicamente. E agora eu vou te falar 5 benefícios de um bom planejamento estratégico. O primeiro benefício é o alinhamento. Como é que vai funcionar? Você vai colocar todas as suas ideias no papel, todos os seus objetivos, o que você pretende da sua empresa a curto, médio e longo prazo. Você vai estabelecer todas as metas que você deseja atingir. Então, esse alinhamento são as atitudes que você vai ter ao longo do tempo para que você atinja aquele objetivo. Então, nada mais é do que realmente um alinhamento das suas ideias, um alinhamento dos seus objetivos e das decisões que você vai tomar ao longo do tempo para chegar naquele objetivo final. O segundo benefício é o fortalecimento da motivação. Quando você trabalha sozinho,
Às vezes você tem uma desmotivação, você não vê o negócio acontecendo, você não vê o negócio crescendo, né? Às vezes você desmotiva porque acha que aquela tua ideia não tá dando certo. Então é muito importante que você veja o que está acontecendo, tudo que você puder anotar, tudo que você puder registrar, tudo que você puder ter um feedback de alguém, né? Se tá usando aquele teu produto, se tá usufruindo do teu serviço, é muito importante. Então, esse fortalecimento da motivação é o que vai te motivar, o que vai fortalecer a tua vontade de continuar no caminho. Então, você precisa ter todo esse acompanhamento para ver a motivação do teu trabalho acontecendo. Esse fortalecimento, ele também pode acontecer quando você trabalha em equipe, ou quando você tem uma ou duas pessoas que trabalham com você. Quando tem esse planejamento estratégico bem demonstrado para a sua equipe, para as pessoas que estão nessa caminhada com você, elas também se motivam a atingir aquele objetivo, né? Porque elas sabem como elas estão começando, por que elas estão fazendo aquela determinada função para atingir tal objetivo. Então, esse fortalecimento é muito importante. O terceiro benefício, ele vem acompanhando o segundo, que o segundo, então, é o fortalecimento da motivação. O terceiro é o aumento da produtividade da sua equipe. Então, eles percebem ao longo do tempo que essa tarefa que está sendo executada, ela está sendo muito bem executada, ela está dando o retorno. Então, eles acabam se motivando, fortalecendo e aumentando a produtividade, porque eles querem atingir a meta, eles querem chegar no objetivo, toda a equipe acaba trabalhando junto. Então é importante que você tenha isso muito bem claro, muito bem definido para todas as pessoas que estão trabalhando com você. O quarto benefício é a priorização de tarefas. O que isso significa? Que você começou a fazer uma determinada função, uma determinada tarefa, você começou a desenvolver um determinado produto, mas ao longo do tempo, conforme você foi avaliando o seu planejamento estratégico, o desenvolvimento da sua empresa, o desenvolvimento desse negócio, você percebeu que precisa uma mudança, que precisa fazer uma rota alternativa, digamos assim, no seu caminho a ser percorrido. Então você precisa priorizar alguma tarefa que venha antes ou depois daquilo que você planejou. Então você percebe que tem uma determinada situação que ela está demandando um pouco mais da sua atenção e você prioriza uma tarefa para que essa necessidade seja suprida. E o quinto benefício é a assertividade na tomada de decisão. Então, você percebeu que tem uma necessidade diferente daquilo que você planejou, porque você está fazendo o acompanhamento do seu planejamento. Você percebeu que existe uma necessidade de recalcular a rota para atingir o seu objetivo. Então, aqui nesse momento, você vai tomar uma decisão mais assertiva para aquela necessidade. Então, o quinto benefício, ele te traz todo um feedback do teu caminho que você está percorrendo. Você avaliou o seu caminho, você tomou a decisão certa, você percebeu que em alguma determinada hora você precisava recalcular a rota, então você tomou uma decisão certa para chegar no seu objetivo final da melhor forma. Então você percebeu que para você chegar no seu objetivo, você tomou todas as decisões certas. Mas você deve estar se perguntando: tá, mas como é que eu posso elaborar o meu planejamento estratégico? O que eu preciso avaliar no meu negócio, na minha empresa, para eu fazer o meu planejamento estratégico? Calma que eu já vou te explicar. Você precisa levar em consideração algumas situações da sua empresa, algumas situações daquele serviço que você está prestando. Então eu vou te falar passo a passo do que você pode pegar um papel e uma caneta e escrever aí mesmo de uma forma bem simples, tá? Com uma linguagem bem fácil, para que quando você tenha alguma dúvida, você pegue aquela folha na mão e você, sim, entendi. Então é essa decisão que eu preciso tomar. É essa parte que eu preciso elaborar de uma forma mais assertiva. Então, para você fazer esse planejamento, para elaborar esse roteiro a ser seguido, você precisa ter os seus objetivos muito bem claros. O que que isso significa? Eu tenho um salão de beleza, vamos supor. O meu objetivo é ter uma clínica que é voltada toda para o público feminino. Quando que eu quero atingir esse objetivo?
Ah, eu quero atingir ele daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, o meu planejamento estratégico, o meu objetivo, que é onde eu quero chegar, é na minha clínica de estética. Então, o que eu preciso fazer ao longo desse período para que eu consiga atingir aquele objetivo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar lá no meu papel é: qual é o meu objetivo? Meu objetivo é crescer, ser referência em uma clínica de estética feminina, ser referência para o público da minha cidade, ser referência no meu estado. Então, eu vou colocar todos os meus objetivos para que eu consiga, daqui para frente, traçar o meu caminho. Então, depois que eu estabeleci o meu objetivo, eu vou estabelecer quais são as atividades que eu vou ter que fazer ao longo do tempo para chegar no meu objetivo final. Então, aqui o meu objetivo, então, lembra que é a clínica de estética feminina. Então, o meu inicial vai ser: hoje eu tenho um salão de beleza, eu tenho serviços voltados para cabelo, maquiagem e manicure. Mas eu quero ser a clínica, lembra? Então, o que a minha clínica vai precisar ter? Preciso contratar pessoas especializadas em várias áreas, porque a minha clínica ela vai ter todos os serviços voltados para a rede feminina. Então, eu preciso me especializar ou eu preciso correr atrás de pessoas que são especialistas e nas áreas que eu quero para minha clínica, para ir construindo uma equipe ao longo do tempo, construindo a minha clientela para chegar no meu objetivo. O terceiro tópico que precisa ser avaliado é o mercado a ser atingido. Então, o meu objetivo é a minha clínica estética feminina, então o mercado que eu quero atingir ao longo do tempo são mulheres. Qual é a faixa etária das mulheres? Qual é a classe social das mulheres? Qual é o objetivo dessas pessoas? Quais são os serviços que elas mais vão procurar? Então, tudo isso tem que ter bem esclarecido para que eu consiga chegar lá no meu objetivo. Lembre-se sempre que esse objetivo, ele não precisa ser a curto prazo, até porque eu preciso criar uma clientela, eu preciso criar uma confiança nesse mercado para que eles queiram usar dos meus serviços. Então eu tenho que fazer algo que eu sei que vai ser por um período um pouco maior do que aquilo que eu espero. Eu não consigo planejar que amanhã ou na semana que vem, no mês que vem, eu vou conseguir abrir uma clínica nesse padrão que eu espero. Eu tenho que começar aqui embaixo, eu tenho que ir caminhando para chegar lá no meu objetivo. Eu preciso estabelecer também a minha situação financeira. Quanto eu tenho aqui para investir, quanto eu espero rentabilizar ao longo do tempo e qual é a minha meta de ganho. Porque se eu estou abrindo um negócio, é porque eu realmente viso lucro, eu preciso ganhar dinheiro. Então eu tenho que fazer também essa estimativa de custos, estimativa de investimento, estimativa de rentabilidade, quanto eu vou ter que investir para abrir esse negócio, quanto tempo eu vou precisar trabalhar para chegar no meu objetivo. Então, essa é a parte mais importante porque você vai estar falando do seu financeiro, aquilo que você pretende gastar e ganhar. Ao longo desse período, eu também preciso avaliar quais são as estratégias que eu vou ter que tomar para chegar no meu objetivo final. Então, eu sei que agora eu posso começar com uma salinha pequenininha, eu posso colocar uma profissional de cabelo, uma profissional de unha, né, num espaço menor, que eu tenha pouco investimento, porque agora eu não tenho tanto dinheiro guardado para investir, então eu vou começar um negócio pequeno e eu vou tomando atitudes estratégicas de acordo com o meu planejamento, de acordo com o meu objetivo e com aquilo que eu quero atingir, para saber qual é a decisão nesse período de tempo, nesse caminho que eu vou percorrer, do que eu posso investir, do que eu posso gastar, de quanto eu quero ganhar para chegar no meu objetivo final. Nessa caminhada também é muito importante que eu entenda e eu tenha um bom relacionamento com os meus fornecedores, porque eu preciso conhecer a matéria-prima que eu vou utilizar, eu preciso conhecer os produtos que eu vou utilizar no meu negócio, eu preciso saber se o meu serviço vai ser um serviço de qualidade ou não. Então eu preciso conhecer de onde vem o que eu vou oferecer para o meu público.
E fazendo esse acompanhamento todo desse caminho, eu vou saber se eu vou precisar investir em novos negócios, se eu vou ter que mudar o trajeto, se eu vou ter que fazer uma nova pesquisa de mercado, se o mercado que eu quero atingir está com novas necessidades ou não, se elas esperam algum serviço ou não, se vai ser lançado um serviço diferente do que eu já tenho planejado ao longo do tempo. Então eu preciso acompanhar essa evolução também. Eu preciso acompanhar o andamento do mercado para saber se o meu negócio ele está andando junto, porque não adianta eu querer começar um negócio visando um objetivo e o mercado vai para um lado totalmente diferente. Eu preciso caminhar junto para atingir junto o objetivo final. Então, dessa forma, o planejamento estratégico ele se torna a chave principal do meu negócio, porque é através dele que eu vou saber se eu comecei certo, se eu estou desenvolvendo certo, se o meu negócio está sendo rentável ou não, se o meu negócio está sendo aceitado pelo mercado ou não, e se eu estou chegando perto do meu objetivo. Então, antes de tudo, para você conseguir colocar esse planejamento estratégico em prática, é importante que você saiba responder algumas questões. Por que a sua empresa existe? Onde ela está inserida? Qual é o mercado que ela está inserida? Onde ela quer chegar e como ela quer chegar lá? Então, voltando ao meu exemplo do salão de beleza, por que essa empresa existe? Então, o meu salão de beleza, a minha clínica de beleza, ela vai existir para cuidar da autoestima das mulheres, para dar um carinho, um atendimento especial que todas as mulheres procuram, para elas terem um momento de descanso, para elas se sentirem bem. Então, o meu salão de beleza ele vai existir, a minha empresa vai existir para cuidar do público feminino, para dar aquele carinho e aquele toque que toda mulher gosta de ter. Então, ela está inserida no mercado feminino para as mulheres de classe A, B e C, com a faixa etária de 15 a 60 anos, né? Vamos atingir todas as mulheres, todos os públicos. Eu quero prestar todos os serviços relacionados à saúde feminina, à beleza feminina. Vou contar com vários profissionais, profissionais da beleza, profissionais da área da saúde, profissionais de educação física. Então, eu quero que seja realmente uma clínica especializada em público feminino, que vai crescer ao longo de 10 anos. No período de crescimento, eu vou acompanhar o mercado, eu vou colocar metas que eu quero que essa empresa atinja, né? Tanto financeira, quanto de crescimento estrutural, quanto de crescimento de equipe, quanto de aperfeiçoamento dos serviços. Então, tudo isso tem que estar muito bem estabelecido. Então, lembre-se sempre de responder as perguntas: por que essa empresa existe? Como ela vai existir? Como ela vai crescer? Qual é o objetivo? E quais são as medidas que eu preciso tomar para atingir esse objetivo? Então, lembre-se sempre de fazer um diagnóstico da sua empresa. Olhe para dentro e para fora dela também, porque você precisa entender não somente como a sua empresa vai trabalhar, como os seus colaboradores vão trabalhar, como você vai gerir essa empresa, de qual é o objetivo dela, mas você precisa entender todo o mercado ao redor dela. Você precisa entender quais são os públicos, quais são as necessidades dessas pessoas, o que elas esperam do teu negócio, o que elas esperam dos teus serviços, quais são as necessidades dessas pessoas, o que eles buscam, né? Como é que a tecnologia, como é que o mercado está se desenvolvendo. Você precisa entender tanto o interno da empresa para um bom funcionamento, quanto o externo para você conseguir acompanhar o mercado. Então você precisa lembrar sempre de estabelecer estratégias para alcançar esses objetivos, boas estratégias que acompanhem todo o desenvolvimento e todo o crescimento, e você tem que acompanhar esse desenvolvimento. Você tem que saber se essas estratégias que você definiu, elas realmente estão sendo válidas para aquela determinada necessidade. Porque não adianta você destacar algumas estratégias, desenvolver algumas estratégias se elas não são necessárias naquele momento. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento, para você saber o que fazer, quando fazer e como fazer. E agora eu vou te falar quais são os principais erros que você não pode cometer na hora de elaborar o seu planejamento estratégico. O primeiro erro que você não pode cometer é a ausência da transparência. Você não pode deixar
que as pessoas que trabalham com você saibam qual é o seu objetivo final. Não adianta você fazer um planejamento estratégico e guardar ele para si. Quando você trabalha em equipe, quando você tem mais pessoas caminhando com você para atingir um objetivo, elas precisam saber qual é o objetivo da tua empresa. Elas precisam conhecer as suas estratégias, as suas necessidades para alcançar aquele objetivo. Senão nada vai valer você ter todo um planejamento, tudo muito bem formulado, muito bem especificado, com todas as estratégias super bem definidas, se você está trabalhando sozinho, se a pessoa que está caminhando com você não sabe para onde ela está indo. Então é muito importante que você deixe muito bem claro para todas as pessoas que estão caminhando com você qual é o teu objetivo, qual é o objetivo da tua empresa, para que elas também caminhem junto com você. Lembra que eu falei sobre a falta de acompanhamento? Esse é um erro muito importante também, que eu já vi muitas empresas cometendo esse tipo de erro. Elas não acompanham o desenvolvimento do negócio. E isso é muito importante, porque de nada vale você fazer um planejamento, ter tudo muito bem definido e você não acompanhar o desenvolvimento. Então toda a tua equipe sabe do teu objetivo, mas você não está acompanhando. Então às vezes as pessoas estão caminhando para uma direção totalmente diferente daquilo que você propôs, mas você não está acompanhando, então você não vai saber se aquilo está dando certo ou não. Então esse é um erro muito importante que muitas empresas estão cometendo, de não acompanharem o desenvolvimento do seu negócio. Outro erro que eu percebo bastante é de não ter metas e objetivos definidos. Como é que você vai saber para onde você vai caminhar, como você vai caminhar, se você não sabe para onde está indo? Então, você precisa ter um objetivo muito bem claro, muito bem definido, para saber para onde sua empresa está indo e se ela vai da forma correta ou não. Outro erro é não medir e acompanhar os indicadores de qualidade. Ou seja, tem uma empresa de telemarketing onde as pessoas estão ligando desesperadamente para todos os seus clientes, né? Eles ganham uma lista muito grande de cobrança, vamos supor, e eles estão ligando, 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 mas a empresa não está sabendo se aquelas ligações estão tendo retorno ou não, porque eles não estão acompanhando. Ou você tem uma linha de produção muito grande de salgadinhos, vamos supor, mas você não está acompanhando a produção para saber se eles estão saindo na qualidade desejada, se está dando tudo certo, se a embalagem está boa ou não, né? Você não está acompanhando, você simplesmente botou na produção e seja o que Deus quiser. Então, assim, não tem como chegar lá no objetivo correto da qualidade que você quer se você não está acompanhando. Você está percebendo que o negócio está andando, você está percebendo que a sua produção está funcionando, que está saindo o produto pronto, mas você não sabe como ele está saindo. Então é muito importante você fazer esse acompanhamento, esse controle de qualidade. Outro erro que as pessoas estão cometendo é de não envolver a equipe na elaboração desse planejamento estratégico. Ou seja, eles fazem um planejamento muito bonito, muito bem elaborado, com todos os passos muito bem definidos, mas a sua equipe não está envolvida nesse planejamento. A equipe não sabe para onde a empresa vai, como ela vai. Então, eles simplesmente estão trabalhando sem objetivo. É como se eles estivessem caminhando num túnel escuro, sem ver a luz no fim do túnel, sabe? Eles não estão vendo o objetivo, eles não sabem para onde eles estão indo. Eles simplesmente estão caminhando. E esse é um erro muito grave que muitos gestores estão cometendo, porque eles querem deixar essa visão toda para eles e não querem dividir com quem está fazendo o negócio acontecer. Então, o gestor ele está ali, ele está acompanhando, ele está direcionando a equipe, ele sabe o objetivo, ele sabe o caminho final. A equipe não sabe, então eles estão caminhando, achando que está tudo bem e daqui a pouco não está. Então é muito importante que eles estejam inseridos na elaboração de metas, principalmente, porque eles vão saber se eles vão dar conta daquilo ou não. Lógico que um bom gestor ele tem que estar sempre incentivando, né, e motivando a sua equipe. Mas quem realmente está ali na produção e fazendo o negócio acontecer é que vai te dizer se aquela meta é possível ou não. Então é importante que a equipe esteja sim interagida, que a equipe esteja junto com você para elaborar esse planejamento estratégico, porque eles vão ter uma visão que às vezes você não tem.
Agora que você já sabe o que fazer e o que não fazer no seu planejamento estratégico, volta um pouquinho o vídeo, responde aquelas perguntas que eu te fiz e vê se o teu planejamento ele está realmente de acordo com aquilo que você espera da sua empresa, se ele realmente está atingindo aquele objetivo que você pretende chegar, se você tem uma equipe que está interagindo com você ou não, se você trabalha sozinho, aquele objetivo é realmente onde você deseja chegar, o caminho que você está percorrendo é esse. Então me responde essas perguntas, bota tuas dúvidas aqui no comentário que eu vou fazer questão de te responder. Se você gostou desse conteúdo e se identificou, já curte esse vídeo e já manda para um amigo seu que também tem a mesma dúvida que você, ou você vai deixar ele começar errado e terminar errado? Acho que não, né?